E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova da Unifesp e o tema termodinâmica. Questão bacana, preste atenção. Em um trocador de calor fechado por paredes diatérmicas, quer dizer, parede diatérmica, ela permite sim a troca de calor, mas não permite troca de massa, tudo bem? Legal. Inicialmente, o gás monoatômico, grifa isso, ó, gás monoatômico, informação importantíssima e ideal, é resfriado por um processo isocórico, volume constante, e depois tem seu volume expandido por um processo isobárico, pressão constante, como mostra o diagrama pressão versus volume, está aqui, ó, AB isovolumétrico, isocórico, PC isobárico. Muito bom. A primeira pergunta, indique a variação da pressão e do volume no processo isocórico e no processo isobárico. Então, até aí é uma pergunta. Variação de volume, variação de pressão em cada processo. Beleza. Outra pergunta. E determine a relação, né, a razão lá entre a temperatura inicial no estado termodinâmico A, bem aqui, e a final no estado termodinâmico C, para esse gás monoatômico ideal. Beleza? Letra A tá tranquila. Vamos dar uma olhadinha nela? Preste atenção então, olha só. Então, variação de pressão no processo isocórico e de volume é só você fazer uma leitura direta do gráfico, tá bom? Olha só então, letra A. Vamos ler aqui o gráfico primeiro. A variação de pressão, olha, aqui o processo isocórico começa em A e termina em B, tá certo? Então veja que a variação de pressão é pressão final 1, 10 a quinta Pascal, inicial 3. Então lembre-se, variação de pressão, sempre variação é o quê? Valor final da grandeza menos valor inicial. Então eu pego a pressão final, que é a pressão no ponto B, e vamos tirar da pressão inicial, que é a pressão no ponto A, resolvendo, o que você tem aqui? 1 menos 3. 1 menos 3, você tem então menos 2 vezes 10 a quinta, no caso aí Pascal ou Newton metro quadrado. Beleza, essa é a variação de pressão no processo isocórico, joia. E a variação de volume, bem tranquilo, né, gente? O própria definição, né, transformação isocórica, volume constante. Então, volume final 2, né, tá aqui, ó, 2. Volume inicial também é 2 vezes 10 a menos 2. Então, a variação de volume é zero, tá bom? Isso aqui é para o processo isocórico. Marca lá, então, ó. Isso acontece para o processo isocórico. Muito bom. Agora, vamos ver o que acontece no processo isobárico. Tranquilo, ó. Veja, o processo isobárico inicia no ponto B e termina em C. Vamos lá de novo? Para processo agora isobárico, vamos colocar aqui embaixo mesmo, ó. Para o processo isobárico, o que a gente tem? Bom, agora você nota que a variação de pressão é nula, né? Pressão constante, veja lá, pressão final 1, pressão inicial 1 também, 1 menos 1, 0. Muito bom. E a variação de volume, olha só, volume final, o final é C, inicial é B, então VC menos VB. Tá legal? Como é que vai ficar isso? 6 menos 2, resposta 4 com 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, 4 com 10 a menos 2 metros cúbicos. Tá aí. Tranquilidade, a primeira parte, tá certo? E na mesma pergunta, ele quer a relação, olha lá, entre a temperatura inicial no ponto A e a final no ponto C. Joia, joia. Vamos lá então. O que você faz aqui? Bom, você tem aqui um gás sofrendo uma transformação gasosa, tá certo? Então vamos usar a equação geral dos gases, não é isso? Então olha só, resolvendo aqui. Então o famoso PVT, Povotó, no caso aqui, o estado inicial é o A e o estado final é o C, porque ele quer a relação entre esses dois estados. Então fica assim, ó, PA vezes VA dividido pela temperatura TA, muito bom, é igual a pressão final C, volume C, temperatura em C. Bonito. E aí é só você substituir, veja lá, pressão em A 3 vezes 10 a quinta. Repare que eu nem preciso colocar o 10 a quinta, porque lá do outro lado, quando ele pedir a pressão no ponto C, é 1 10 a quinta, tá vendo? Então aqui o PC, 1 10 a quinta, com 10 a quinta vai cortar de cada lado, então nem vou colocar, tá certo? Vamos lá, o volume de A,
Tá aqui, ó, 2, mesma coisa, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Então, 2 vezes 10 menos 2, 2, porque do outro lado, ó, o VC, olha lá, o VC, 6 vezes 10 a menos 2. Então, eu sei que o 10 a menos 2 desse lado com 10 a menos 2 desse lado vai cortar, então nem precisa, tá certo? E aqui, dividido por TA, e aqui, dividido por TC. Bom, vamos lá? Ele quer a relação entre a temperatura no estado A pelo estado C. Então, ele quer TA por TC. Lembra que a ordem aí é importante. Bom, nesse caso, vai ficar assim, ó. Então, como ele quer TA sobre TC, eu vou fazer isso, ó. Vou jogar esse cara para cá. Ele vai trocar de lugar com essa multiplicação. Então, vai, sobe o TA, desce 1 vezes 6, 6, né? Em cima, 3 vezes 2, 6 também. O TC já está aqui. Então, você entendeu? Eu só fiz uma troca de lugar entre o 6, que é 1 vezes 6, deu aqui, com o TA. E 6 por 6 dá 1. Então, resposta, a razão TA sobre TC é 1. O que indica que a temperatura em A é igual à temperatura em C. Em outras palavras, nesse processo termodinâmico, temperatura final igual à temperatura inicial, tá certo? Maravilha, então. A letra A, você viu que foi bem tranquila. O assunto que ele usa aí é simplesmente os gases, não é isso? Bacana. Agora, a parte B é uma parte que trata a nossa querida termodinâmica. Então, vamos lá. Olha só, letra B. Como vai ficar isso aqui? Olha, tem duas maneiras de você resolver, viu? Eu vou comentar as duas, porque a gente conversa aqui com os estudantes, a gente conversa com os nossos alunos e a gente percebe, quando ele vem falar com a gente, perguntar sobre esse problema, eles tomam basicamente dois caminhos. Então, eu vou explicar os dois caminhos, não me custa nada, tá bom? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas você vai aprender bastante com ele. É isso que importa. Então, preste atenção aqui, ó. Vamos lá. Ó, calcule a quantidade de calor trocada em todo o processo termodinâmico ABC. Legal? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, vou fazer assim, ó. O primeiro olhar que eu vou colocar para esse problema é justamente olhando o todo. Porque, veja, se a gente olhar para o gráfico da transformação, a gente tem dois processos. Então, é normal que o aluno, ele pensa assim, bom, professor, então eu vou dividir, vou analisar primeiro o processo isocórico AB e depois vou analisar o BC. Tranquilo, pode pegar esse caminho. Mas você também pode olhar diretamente de A para C, tá certo? Então, eu vou pegar esse caminho de olhar direto, tá bom? Veja só, o que vai acontecer então? Ó, então aqui, ó, vamos dizer assim, a primeira solução, tá? O primeiro jeito de resolver esse problema, tá? Vamos lá então. É a mais direta, professor? É a mais direta. E eu vou te contar por que eu pensei nela daqui a pouquinho, tá? Vamos lá então, preste atenção aqui, ó. O que você vai fazer? Bom, nós vamos usar a primeira lei da termodinâmica, aquela que vai falar para a gente que o calor é igual ao trabalho tal mais ΔU. Lembra que isso aqui é um jeito também de escrever a primeira lei. Talvez você esteja acostumado assim, ó, que o ΔU é calor menos o trabalho, né, o trabalho do gás. É a mesma coisa, você percebe, ó, se eu pegar o trabalho que está menos aqui, pula para cá mais, ó, vai ficar trabalho mais ΔU. Maravilha? Então tá, professor, maravilha. Vamos dar uma olhada nisso aí então. Joia. Então veja, deixa eu só apagar aqui. Então eu vou fazer assim, ó, o calor no processo ABC, vou olhar como um todo, tá? É igual o trabalho no processo ABC, esse é o itinerário, e o ΔU no processo ABC. Eu vou direto ao ponto aqui, ó. Vamos pensar nessa variação da energia interna de ABC, tá bom? Vamos lá. Então, o que é a variação de temperatura ΔU no processo ABC? Então, veja, o ΔU sempre é o que mesmo? É a energia interna final menos a energia interna inicial. Mas eu pergunto, quem é o ponto final aí? É o ponto C, tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. O ponto final é o ponto C, então fica assim, ó. É o C menos o ponto inicial é o ponto A, né? O processo começa aqui em A, então o A. Então, o C menos o A. Maravilha. Tá, mas e daí, professor? Bom, agora vem cá comigo, ó. Bom, lembra também que quando você tem um gás, veja, ele deixou bem claro aqui, ó, que é um gás
monoatômico. Gás monoatômico. Então, o que a gente pode falar? Bom, quando o gás é monoatômico, a gente sabe que esse ΔU também é o quê? 3 meios de NR ΔT, onde o ΔT é a temperatura final menos a inicial. Tá legal até aí? Tudo bem? Então eu vou escrever assim, ó, o ΔU, que é o C menos o A, é também 3 meios de NR ΔT. Um detalhe, a prova da Unifesp, eles colocam no final dela um formulário com todas as fórmulas que você precisa. Então, por exemplo, você nem precisava decorar essa fórmula, era só consultar ali no formulário, tá? É só a Unifesp que faz aqui nas Paulistas de São Paulo, né? Nas Paulistas de São Paulo é ótima, né, professor? Nossa Senhora, não é Paulistas da Bahia? Não, olha só. Então, das Paulistas, né, a única que vai fazer isso é a Unifesp. A FUVEST não faz isso, não coloca formulário. A Unicamp também não coloca formulário, tá bom? Mas a Unifesp tem essa prática. Beleza. Então aí nem precisava decorar, era só você consultar lá no finalzinho, tá certo? Mas agora, preste atenção numa coisa aqui, ó. Então, ó, o ΔU no processo ABC é o final, que é o C menos o A. Então vai ficar assim, ó, 3 meios de NR. O que é o ΔT? Não é a temperatura final menos a inicial? Quem que é o ponto final? TC. Quem que é o ponto inicial? TA, temperatura em A. Mas olha que interessante. Pega o resultado da letra A. Olha só. Ah, professor, aqui ele está dizendo que TA dividido por TC é igual a 1. Então eu posso falar, se eu multiplicar em cruz aqui, que o TA é igual a TC. Olha que interessante, ó. TA é igual a TC. Peraí, se TA é igual a TC, então o que vai acontecer? Essa diferença de temperatura aqui, esse ΔT, ele é zero. Porque TA é igual a TC. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, o ΔU no processo todo ABC é zero. E foi por isso que eu pensei, inicialmente, em olhar para o ciclo como um todo. Na verdade, o elaborador que fez essa questão, quando ele coloca ali que TA sobre TC é igual a 1, é para meio que chamar a sua atenção isso, tá? Então, o ΔU de ABC do processo todo é zero. Olha que legal. Volta comigo então agora aqui na primeira lei da termodinâmica. O calor no processo ABC é o trabalho no processo ABC, mais o ΔU no processo ABC. Então veja só que interessante, ó. Vamos copiar e colar isso aqui, ó. Então traz para baixo aqui, ó. Olha lá, traz aqui para baixo. Vamos dar uma olhada então. Olha que interessante. Aqui, ó, o ΔU no processo ABC é zero. Ah, então zerou aqui, professor. Olha que maravilha. Nossa, então o calor que a gente quer achar no processo ABC é simplesmente o trabalho no processo ABC. E aí eu tenho que achar esse trabalho agora. Mas esse trabalho, ele está bem tranquilo. Olha por quê. Olha só, o trabalho no processo ABC pode ser quebrado assim. Veja, o trabalho no processo ABC pode ser quebrado como sendo o quê? Trabalho de AB mais o trabalho de BC. A gente pode fazer isso, né? Os trabalhos parciais me dá o trabalho total, ótimo. Olha só então, gente, o trabalho no processo ABC que eu preciso encontrar é o quê? Trabalho de A para B. Ah, mas professor, ó, já saquei. O trabalho no processo AB é nulo, porque não teve variação de volume, né? Processo isométrico, processo isocórico, o trabalho é nulo, professor. Que maravilha. E o trabalho no processo BC? Tranquilo, gente, ó, porque lembra, sempre que você conhece o gráfico pressão-volume, a área dá o trabalho. Olha lá, então se você pegar a área, que área, professor? Entre a linha da transformação, que é essa linha verde aqui, até o eixo horizontal aqui, toda essa área aqui, ó. Então se você calcular essa área, você vai encontrar o trabalho no processo BC. Outro jeito de fazer a mesma coisa. Como isso aqui é um processo isobárico, o que eu faço então? Eu também posso falar que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Tem aluno que está acostumado a fazer assim, maravilha. É igualzinho à área, né? Base é ΔV, altura é P. Tranquilo. Vamos lá então? Ah, professor, então aqui fica assim, ó. O trabalho então de ABC que eu estou precisando aqui para terminar o problema, como é que vai ficar? Olha só, então já sei
que esse trabalho de ABC, vamos fazer aqui embaixo, ó, o trabalho no processo ABC é o trabalho de AB mais o trabalho no processo BC. Bom, trabalho de A para B é zero, transformação isométrica. Trabalho de BC é P delta V, que é igual àquela área, né? Muito bom. Então, como é que vai ficar aí, gente? O trabalho no processo ABC é igual a zero mais, vamos lá, volta lá comigo, ó. Pressão no processo isobárico. Opa, 1, cuidado, hein? Vezes 10 à quinta. Então, 1 vezes 10 à quinta. Muito bem, vai lá, ó. Então, 1 vezes 10 à quinta, Newton metro quadrado, tá? Newton metro quadrado, vezes o volume, melhor, a variação de volume, que seria a base aqui do retângulo, de 2 para 6 tem 4, cuidado, vezes 10 a menos 2. Então, 4 vezes 10 a menos 2, ó, 4 vezes 10 a menos 2, metros cúbicos. Né? E aí eu lembro contigo, ó, metro cúbico por metro quadrado corta, sobra metro. Newton vezes metro na mecânica é joule. Então, esse trabalho vai dar em joule, né, gente? Então, trabalho no processo ABC, 0 mais. Bom, 4 vezes 1 é 4. 10 à quinta com 10 a menos 2. Multiplicação de potências, conservamos a base. Somamos os expoentes. Estou devendo 2, paguei 5. Opa, tem um troco aí, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar um troco de 3. O que? Newton vezes metro, joule, né? E você encontra 4.000 joules. E é um trabalho positivo, porque houve expansão, né? Olha aí, veja só, né? Ele começa num volume menor, 2, e termina num volume maior. Muito bem, tá aí. Então, o trabalho no processo ABC é 4.000, e aí vamos dar a resposta, né? Olha só, o que é o calor, né? O calor no processo ABC, eu vou voltar aqui, ó, volte aqui, é igual ao trabalho no processo ABC, que é 4.000 joules. Prontinho, olha aí, essa seria a resposta do item B, tá bom? Então, essa foi para você que olhou o processo como um todo. Ah, pode fazer dessa forma aí, tá legal? Ainda mais que a temperatura final é igual à inicial, o ΔU vai ser zero, né? Beleza. Agora, o que a gente pode também fazer? Então, eu prometi para você que ia comentar a solução, caso você optasse por aquela solução por etapas. Vamos lá, não custa nada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui esse gráfico. Vamos levar ele para cá, ó. Então veja só aqui. Vou trazer aqui, ó, maravilha, ó. Boa. Tá aí, ó. Certo? Joia, joia. Então, vamos supor que você ficou inseguro em pensar no processo todo, mas você deve fazer isso, tá? E quis fazer por etapas. Vai demorar um pouquinho mais, mas vamos lá. Olha só. Como vai ficar isso aqui, ó? Então, supondo que você faça por etapas, então primeiro vamos analisar a etapa AB. Porque você deve ter pensado assim, o calor, né? Então, olha só, o calor no processo ABC pode ser entendido como o calor que é dado no processo AB mais isso, o calor no processo BC. Tá bom? Beleza, né? Ótimo. Você pode pensar dessa forma. Muito bem. Agora, veja só. Eu poderia parar agora e fazer assim, olha, vamos analisar o processo AB. Ó, então, podia parar. Olha só. Então, vamos lá. Vamos analisar o processo AB. Então, o que eu faço? Eu vou lá, aplico a primeira lei da termodinâmica só para o processo AB. Então, fica calor é trabalho tal mais ΔU. Boa. Então, eu ia fazer aqui calor no processo AB, é o trabalho no processo AB, mais o ΔU no processo AB. Muito bem. Aí você nota que no processo AB o trabalho é zero. Olha que legal. E aí eu vou tirar aqui o calor no processo AB é igual ao ΔU no processo AB. E como é que eu faço agora? Só um detalhe aqui que eu acho legal, porque tenho certeza que você teve essa dúvida também. Professor, e se pensar que o calor, porque ó, teve variação de temperatura, né, professor? No caso, a temperatura caiu. Como é que eu sei que a temperatura caiu, né? Porque
Bom, você pode pensar que eu tenho uma isoterma mais alta aqui, uma isoterma mais baixa aqui, né? Quanto mais alta a isoterma, a gente pode pensar que mora a temperatura, beleza? E também, mesma coisa, né? O produto PV, né? Ó, o produto pressão-volume aqui, ó, o produto PV no ponto A é maior que o produto PV no ponto B. Tá bom? Lembra que PV igual a nRT. Então, o jeito de você imaginar se a temperatura é maior ou não é você fazer assim, né? O produto PV, ó. Então, quanto maior o produto pressão-volume, maior a temperatura, tá certo? Legal. Então, eu sei que teve uma queda de temperatura porque o produto PV de A para B caiu, né? Então, a temperatura cai. Legal. Então, professor, como a temperatura muda, então esse tipo de calor não é um calor sensível? É sim. Então, professor, não podia pensar num que macete da vida aí, professor? Poderia. Tá errado não. Ah, mas por que que não deu, professor? Porque aqui ele teria que fazer assim. Então aí, como esse processo é um processo isovolumétrico, ele teria que fornecer para você o calor específico a volume constante. Aí se você voltar lá no texto, não tem nada disso, né? Olha lá, ó. Se você ler o texto aqui de novo, ó, ele não fala nada de quanto vale o calor específico a volume constante. Ele não deu a massa do gás também. Bom, não dá a massa do gás, mas, carinho, podia pensar em número de mols? Sim, mas daí número de mols é a massa do gás dividido pela massa molecular, né? O mol, né? A massa molar, e ele também não deu. Mas não está errado, viu, você pensar isso. É que você não vai conseguir executar por falta de dados. Mas errado não está não, tá bom? Então, boa tua sacada, viu? Gostei dela, porque você pode usar isso em outras questões. Tá? Ele tinha que ter dado o calor específico a volume constante. Tá bom, professor. Então, legal. Então, como é que eu faço? Bom, então aí, como não dá para fazer o que por que macete, então segura ele assim mesmo, ó. Então, o que que eu faço aqui? O QAB é igual a quem? Aí, de novo, ó. Ele fala que o gás é monoatômico. Ó, é bom saber de cor, tá? Que a energia interna para gás monoatômico é 3 meios de nRT. É isso? Legal. Então, aqui no caso, gente, o, o ΔU é por conta da variação de temperatura, né? Então, 3 meios de nR ΔT. Bacana. Joia, joia. Bom, mas daí você olha para mim e fala assim, mas professor, peraí, eu tenho que achar o ΔU de A para B. É, eu preciso do número de mols, e ele não deu. Eu preciso da constante R, ele não deu. E a variação de temperatura eu também não sei. E aí, professor, tô lascado agora? Então, olha só, Karim, o ΔU aqui, eu tinha que usar isso aqui, professor, ó, 3 meios de nR, meu Deus, ΔT. Ai, 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 eu não tenho nada disso. Aí entra Clapeyron, né? Vamos lembrar? Olha só que bonito, pessoal. Então você sabe que PV igual a nRT, né? PV igual a nRT. Joia. Então, olha que interessante. Esse nR delta T me lembra esse nRT, só que eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um delta aqui, tá bom? Variação de temperatura. Como isso aqui é uma igualdade, então se eu tive uma variação de temperatura aqui desse lado, eu tenho que ter uma variação de alguma coisa desse lado. Como assim variação de alguma coisa desse lado? Vamos olhar melhor. Olha só, esse processo ele é o que mesmo? Isocórico, isométrico. Então volta lá comigo, ó. Vamos analisar um pouquinho melhor esse processo isométrico aqui, ó. Ah, professor, ó, nesse processo isométrico, o volume é constante e quem varia é a pressão. Boa. Então, peraí, ó o que você falou para mim. O volume, olha lá, o V é constante, então não pode ter ΔV aqui, concorda comigo? Porque não teve variação de volume. Ah, mas pode ter um ΔP aqui? Aí pode. Olha que legal. Então num processo, olha que interessante, você voltando lá para o comecinho dos gases, ó. Quando eu tenho um processo isométrico, quando eu tenho uma variação de temperatura, é porque quem variou foi a pressão, porque o volume é constante. Ah, entendi. Então, professor, o nR delta T, eu posso fazer o que então? Cara, você pode trocar por delta P vezes V. Olha que bonito. Então, olha, o calor no processo AB
é igual a 3 meios de ΔP vezes o volume. Olha aí, você está aprendendo outra coisa. Tá? Eu tá discutindo essa solução para forçar você a pensar nessas coisas também. É legal. Eu não estou preocupado se vou usar ou não. Estou preocupado em assim, eu aprendi mais uma coisa com esse problema, não é? Então veja só. Então como é que fica aqui? Ó? O calor de A para B é igual a 3 meios. Agora cuidado, o que é ΔP mesmo? Bom, lá no processo AB, volta lá no gráfico, lá no processo AB, olha aí o que aconteceu. A pressão final é 1 e a pressão inicial é 3. Né? Até me faz lembrar a letra A, né? Por que será que ele perguntou, né? A variação de pressão na letra A, né? Por que será, não? Vou usar aqui, por exemplo, olha que legal. Então, quanto que deu a variação de pressão aqui nesse processo? Então, pressão final é 1, pressão inicial é 3. 1 menos 3, cuidado, ó, 1 menos 3 vai dar 2. Na verdade, menos 2. Vamos fazer direto? 1 menos 3, menos 2. Não esquece da bendita potência de 10, hein? Olha lá, você está com pressa aí, ó, cuidado, ó, 10 à quinta. Isso. Boa, professor, 10 à quinta. Vezes o volume constante, que é 2 com 10 a menos 2. Olha que legal. 2 vezes 10 a menos 2. Você esperava uma quantidade de calor negativa? Ah, professor, eu esperava, hein? Esperava porque teve queda de temperatura, né? Olha só, então, ó, 2 em cima, corta 2 embaixo. O que sobrou aqui? Ó? 3 vezes menos 2, menos 6. 10 à quinta com 10 a menos 2. 10 à terceira joules, ou seja, menos 6.000 joules. O gás, ele perde 6.000 joules no processo AB. Bacana? Tudo bem? Olha só para você entender um pouquinho aqui de termodinâmica, né? Então, olha como é que eu posso visualizar esse processo aqui, ó. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o gás que está preso aqui. Aqui é o êmbolo. Vamos pensar que isso aqui é o êmbolo, tá? Olha aí que bonitinho o êmbolo. Ó. Bacana, né, professor? Tá aqui, ó. Tá aqui o êmbolo. Pronto. Olha lá que bonito. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos entender esse processo isovolumétrico? O volume não pode mudar. Você diminuiu a pressão, mas o volume não pode diminuir. Então, quando eu tenho um gás aqui dentro e a pressão cai, a tendência é o êmbolo baixar, porque cai a pressão interna, né? Só que ele não vai baixar porque o volume tem que ficar constante. Como é que ele fica constante na prática? Ó, só vai dar certo para o volume ficar constante, eu vou ter que colocar uma trava aqui, ó. Pois é, uma trava mecânica aqui que não vai deixar esse êmbolo se mexer nem a pau. Porque se você não coloca essa trava aí, na hora que a pressão cai, o êmbolo, tchum, ele baixa, entendeu? Ah, tá. Então, olha o que aconteceu aqui, gente. Olha aí. Então, o calor é negativo por quê? Porque esse gás ele está cedendo calor, ó, entendeu? Ele cede calor. Ele está jogando fora. Então, calor negativo é calor cedido, né? Ele está cedendo 6.000 calorias. O trabalho é zero, porque a tampa não se mexe. Processo isocórico, trabalho vale zero, tá bom? E o ΔU? O ΔU cai, né? Então veja, olha que interessante. Lembra que o ΔU é o estoque de energia do gás? Lembra que um gás é como se fosse um ser vivo, né? Tá? Ele tem uma energia interna ali dentro, tá? Então acontece, para esse gás diminuir a temperatura dele, é porque o estoque de energia dele, que é a variação da energia interna dele, teve que ser negativa. Tá? Por isso que a temperatura cai, tá bom? Essa é a ideia. Beleza. Então você achou o calor no processo AB. Maravilha. Agora, o que está faltando? Vamos lá? Agora, ó, eu resolvi essa etapa aqui, ó. O QAB tá aqui, ó. Deu, vou até deixar marcado aqui, ó. Menos 6.000. Boa, professor. Menos 6.000 joules. Agora, vamos para o processo BC? Vamos lá, no processo BC agora. Então, processo BC. Então, como é que fica? Calor no processo BC é o trabalho no processo BC mais o ΔU no processo BC. Legal. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai lá. Então, calor no processo BC é o trabalho no processo BC. Já foi feito, né, gente? Vamos aproveitar o que a gente fez? Ó. Marca aqui para mim, ó. Olha lá, o trabalho no processo BC, ó. Tá aqui, né, ó. O trabalho no processo BC deu aqui, ó, tá vendo, ó, P ΔV, olha ele aqui embaixo, ó, tá vendo, ó, BC deu 4.000, tá bom? Então aproveita, né? Você já fez mesmo.
Então, 4.000. Então, põe aqui 4.000. Joia. Positivo, né, professor? Isso. E o ΔU no processo BC? Vamos dar uma olhada lá? Legal também esse aqui, hein? Ó, ΔU no processo BC. Vai lá. Então, de B para C, como é que faz então? Vai lá. ΔU no processo BC, vamos colocar ele aqui embaixo, ó. Deixa uma interrogação aqui. ΔU no processo BC é igual 3 meios, gás monoatômico, NR ΔT. Legal? Legal. Bom, ele não dá o número de mols, ele não dá o N, né? Não dá o R. Então, o que eu posso fazer então? De novo, né? PV igual a nRT. Isso você faz muito em termodinâmica, isso, né? Ó, beleza? Joia. E aí vamos pensar juntos aqui, né? Processo, ele é o que agora? Ele é isobárico, né? Pressão constante. Então, peraí, ó. Vamos lá. Então, esse NR ΔT lembra o nRT. Então, o que eu faço aqui? Para ficar ΔT, eu coloco um delta aqui. Isso. Se eu coloquei um delta aqui, vou ter que colocar um delta aqui. E aí, professor, vou colocar o delta aqui na pressão ou o delta no volume? Aí você sabe lá o que está acontecendo, né? Cara, a pressão é constante. Ah, então não é aqui, né? Então é aqui, ó, na variação de volume. Isso. Então, P ΔV, né? Então aqui, ó, NR ΔT vai virar P ΔV. Ah, tá. Que joia. Vezes, cuidado, 3 meios. Mas olha que coisa interessante. O que é mesmo P ΔV no processo isobárico? Trabalho, né? Ó, o trabalho no processo BC, lembra que era P ΔV? Você fez aqui, ó, vamos lá, lembrar sua memória, refrescar um pouquinho sua memória, ó, tá aqui, ó, olha só, o trabalho no processo BC é P ΔV. P ΔV tá dando 4.000. Ah, professor, saquei. Você vai aproveitar, né? Exato. Olha que legal. Olha que joia. P ΔV é o trabalho no processo BC, que é 4.000. Está calculado aqui, ó. Então fica 3 meios vezes 4.000, professor. É 3 meios vezes 4.000. Ah, tá. Então 4.000 por 2, 2.000. 2.000 vezes 2, 6.000 joules positivo, porque houve aumento de temperatura. ΔU aqui deu 6.000. Ah, tá. Olha que interessante, então. Ó. O calor no processo BC é o trabalho no processo BC mais o ΔU no processo BC. Olha que interessante. Trabalho 4.000, mais variação da energia interna 6.000, 10.000. 10.000 joules é o calor no processo BC. O que você estava querendo mesmo? Você fez o calor total. O que é o calor total? O calor total no processo ABC é igual. É o calor de AB mais o calor de BC. Legal. E aí, o que vai acontecer? Olha só. Calor de ABC. O calor de AB. Vamos resgatar em cima, ó. O calor de AB menos 6.000. Boa, menos 6.000. Mais o calor de BC. 10.000. Né? 4.000 mais 6.000, então 10.000. Menos 6.000, 4.000. O mesmo resultado que você obteve para o processo todo. E você esperava essa resposta, né? Tranquilo, tá aí. Maravilha? Então, você podia ter feito assim? Sim, claro que você gasta um tempo maior. Agora, deixa eu comentar uma coisa que é bem bacana também. Vou explorar mais uma coisa aqui. Fica comigo, porque vale a pena. Olha só. Eu vou te mostrar um terceiro jeito. Na verdade, é uma variação desse tema aqui. Quer ver? Ó, olha só. Outra solução. Uma terceira forma. Nossa, professor, o senhor está louco? Não, eu quero te ensinar legal aqui. Ó. Preste atenção. Ó. Vamos lá. Ó. Olha que interessante. Eu vou aproveitar essa sua saída aqui. Ó. Você falou que o calor no processo ABC é o calor de AB mais o calor no processo BC. Maravilha. Só que eu vou fazer assim. Eu não vou sair fazendo conta. Quer ver? Ó? Olha só. Olha só. Calor no processo ABC. Vamos lá? O que é o calor no processo AB? Você viu comigo? É calor, é o trabalho tal no processo AB, mais o ΔU no processo AB. Boa. Mais o calor de BC. Não vamos fazer conta. Vamos só abrir. Ó. O
que é o calor de BC? É o trabalho no processo BC, mais o ΔU no processo BC. Ótimo. Tranquilo, né? Joia. Aí, sem fazer conta, vamos só abrir isso aqui. Olha que legal. O calor no processo ABC é igual. Olha só. Preste atenção agora. ΔU de A para B. Vem comigo de novo. Ó. Lá no comecinho da explicação. Cara, esse exercício é muito bonito porque ele ensina muita coisa. Ó, lá no comecinho da explicação, eu coloquei para você isso aqui. Ó. Olha só, hein? Olha essa frase aqui. Ó. Do ΔU. Ó. O ΔU é o final menos o inicial. Não é? Ó, o final é o C, o inicial é o A. Tá bom? O ΔU, o final menos o inicial. Pega isso aqui para mim, então. Traga para cá, ó. Olha que legal, preste atenção. Gente, vamos treinar um pouquinho aqui, ó. O ΔU de A para B vai ser o quê? Fala para mim. Vai ser o final menos o inicial. Concorda? Porque o processo AB, volta lá no gráfico, ó. O processo AB começa em A, termina em B. Então, temperatura final, ou energia final, o B, inicial, o A. Legal? Joia. Agora veja. E o processo BC, coloca aqui em cima, ó, variação da energia interna no processo BC. O que vai ser? O final, que é o C, menos o inicial, que é o A. Bom? Beleza? Joia. Então, olha que interessante, pessoal. Então, olha como é que fica isso. Trabalho de AB. Vamos colocar aqui, ó. Então, você tem aqui. Então, aqui o C menos o B, né? Vamos lá. Então, vamos lá. O trabalho de AB, deixa assim. Agora, o que é ΔU de A para B? Isso é o final, que é o B, menos o inicial, que é o A. Certo? Mais trabalho de BC. O que é ΔU de BC? Vamos lá. ΔU de BC é o quê? É o final, que é o C. Né? O C menos o inicial, que é o A. Tá bom? Eu vou colocar entre parênteses aqui para você lembrar que isso aqui é o ΔU no processo. E, perdão, é o CB. Foi mal. Ó. Aqui é B. Não A como eu coloquei. Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui é... Então, final C, inicial B, né? É BC. Então, o que está entre parênteses aqui é o ΔU. E o que está entre parênteses aqui é o ΔU de A para B. Legal? Olha que legal agora, gente. O que você pode falar? Ó? O B menos o B zerou. Tá legal? E aí o que sobrou? Sobrou que o calor no processo ABC é o trabalho de AB. Eu já sei que ele vale zero. Mas o trabalho de BC, eu já sei que é 4.000. Agora, o que sobrou aqui? Ó? Sobrou o C, olha lá, ó, o C menos o A, entendeu? Ó, o C menos o A. Legal? O que é o C menos o A? O C menos o A é, vamos lá no gráfico, ó, é a energia interna no ponto C, ó, menos a energia interna no ponto A. Só que você tinha visto comigo que a energia interna no processo UAC é zero, a variação dela, por quê? Porque aqui, ó, como a energia interna em C depende da temperatura, TC, e a energia interna em A depende da temperatura TA, e elas são iguais, TA igual a TC, então vai zerar essa diferença aqui. Então vai zerar isso daqui. O calor no processo ABC é os 4.000 que sobra. Tá? Então, na verdade, eu resolvi, como se pegasse o ciclo todo, no final ficou isso, é até uma prova de que você pode fazer isso, entendeu? Tá? O C menos o A variação dessa energia interna é zero, porque a temperatura em A é igual à temperatura em C. Tá bom? Olha que legal. É uma questão que você aprende bastante, tá? Dependendo aí do caminho que você pega. Tá bom? Maravilha. Então tá, gente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. E deixa aí o seu like, por favor. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado de coração. Até mais. Abraço.